Tudo bom, galera? Então, aqui, como o prometido, vamos fazer a análise de valuation da empresa Tupi, né? Anteriormente feito a análise fundamentalista aqui da mesma. Estamos aqui com a planilha do mestre aí, Ricardo Perufo, né? Feita, né, algumas adaptações aqui para mostrar para vocês aqui. Para quem não sabe o que é valuation, é você estimar premissas, né? Estimar resultados futuros aí da empresa e trazer a valor presente, para ver o quanto a empresa pode valer com base nessas premissas, certo? Então vamos lá. Temos aqui alguns drivers aqui que norteiam o resultado da empresa, né? O crescimento aqui de receita, né? Que é o principal ponto aqui que norteia, né? O valor da empresa. Estamos aqui com variações, ó, desse lado para cá são resultados passados, né, aqui 2018 a 2022, e daqui para frente temos nossas premissas, né, nossos approaches aí de resultados. Então aqui, estimando aqui para esse ano aqui de 2023, 14% de variação, né, em relação ao resultado passado, e posteriormente aí uma variação de 7%. Na minha visão, é um cenário conservador de certo modo, né, uma empresa aqui muito boa, com um alto aí agregamento, né, de valor, tanto de capital de sócios quanto de credores, né? Aqui do lado temos aqui o já realizado aqui no primeiro semestre de 2023. Olhando aqui, estamos bem em linha, né, tanto com aqui receita, tanto com o custo o CMV, né, custo de mercadoria vendida, SG&A, a depreciação está bem em linha aqui com o que nós estamos pondo aqui. Um ponto bem marcante aqui, essas outras receitas, despesas no caso, operacionais, que aqui entra despesa com venda, né? Ou seja, é algo que é bem notório aqui no resultado da empresa, né? Como nós podemos ver, cresceu bastante aqui nesse período aqui pandêmico, né? E então aqui peguemos esses dados aqui, fizemos já nosso approach para esse ano e atrelemos a metade do crescimento da receita. Então, esse crescimento aqui representa então metade desse aqui, ou seja, 3,5%. E assim adiante, para ter esse atrelamento. Aqui temos também alguns pontos aqui de capital de giro, né, que é os prazos médios aí de recebimento, de estoque de pagamento, também bem em linha com o que a empresa está apresentando, né, que foi falado na análise fundamentalista, aquela estratégia de aumentar a eficiência de estoques e tal. Então aqui puxamos meio em linha com isso. Descendo aqui temos aqui o DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Puxando aqui, deixa eu deixar mais marcado. Nosso approach para esse ano aqui também bem em linha com o que já está realizado. E posteriormente aí, né, estando atrelado àquele crescimento visto lá em cima de 7%. Alguns pontos aqui que dá de nós olhar, como mencionado acima, que essa despesa, outras despesas aqui, né, que entra despesas com venda, um SG&A também aqui crescente, né, ponhamos SG&A crescente aqui. Também, outro ponto a se olhar aqui é os juros, né, esses juros aqui, ele entra a variação cambial, que é um ponto bem crucial aí da empresa, né, que é essa alta exposição a mercado externo, ou seja, como podemos ver aqui, ó, quando o dólar estava estável, tivemos juros aqui mais instáveis. Aqui na pandemia, quando teve alta do dólar, aqui podemos ver também um forte impacto aqui na empresa, né? Temos até aqui, acho que essas contas abertas aqui embaixo, aqui, ó, que é aqueles juros entre esses três fatores aqui, despesas financeiras, variação cambial e as receitas financeiras, né? Que é as receitas com investimentos. Despesas financeiras aqui entre os juros de empréstimo, né? Tanto, claro que a empresa captou aqui, como podemos ver,
mais empréstimo, mais empréstimo, né? Consequentemente, mais juros com isso. E estamos aqui com esse approach para esse ano aqui, né? Uma variação negativa do dólar impactando aqui a empresa e também essa despesa bem alta aqui também com empréstimos, né? Algo que consequentemente vai impactar muito o resultado da empresa. Como visto na análise fundamentalista, isso não é tão negativo para a empresa por ela ter uma alta exposição da quase 100% da dívida dela em moeda estrangeira, ou seja, ela pode ter um impacto aqui a curto prazo, porém a longo prazo essa dívida é, de certa forma, amortizada por essa variação cambial, certo? Voltando aqui então para a DRE, nosso lucro líquido aqui, que é o principal ponto que as pessoas olham aqui, está dessa forma. Está bem, olhando assim, não é tão conservador, né? Para esse ano aqui estimamos um resultado ruim, né? É menor do que o passado, porém temos essa melhor essa melhora aqui nos próximos anos, né? Chegando aqui em 2027 com o dobro de lucro líquido aqui da empresa. Lucro líquido também bem em linha aqui com o realizado até o segundo trimestre, aqui no primeiro semestre do ano. Se for multiplicar por 2, aqui seria esse lucro líquido aqui que nós estimemos. Também, se você for olhar o histórico da empresa aqui, no o terceiro trimestre da empresa é bem semelhante ao primeiro e o quarto trimestre é bem semelhante ao segundo trimestre aqui da empresa. O terceiro trimestre geralmente tem o melhor lucro da empresa. Então, esperamos até que venha mais alto que isso, né? Mas sendo mais conservador, seria esse ponto. Essas premissas que nós punhamos aqui dá de ser explicada pelo, né, melhora da economia e uma volta de uma economia mais aquecida, de maiores vendas, né, queda de inflação e, consequentemente, aqui a abertura do mercado chinês pode aparecer mais oportunidades para a empresa, né, que está exposta, como visto, né, muito mais a mercado externo do que outras empresas do setor aqui, do subsetor até. E vamos tentar, né, com esses approaches e os outros projetos, né, sustentáveis dela, que possa sim ter algum retorno muito maior aqui, mas trazendo a uma média seria esse approach aqui. Claro que, por exemplo, podemos ter um resultado muito, ó, como olhando aqui, ó, nunca é um resultado tão segmentado assim como o posto aqui da direita. Porém, é isso aqui, ó. Temos pior em algum ano, mas melhor em outro, né? Trazendo isso aqui uma média, temos uma média considerável, né? Por exemplo, aqui, se ponharmos aqui -20 e aqui mais 30, vamos ter, vamos ter uma média aqui, né, semelhante à anterior, né, que é de 7% em ambas, né, até menor. Então, né, essa é a nossa expectativa aqui de crescimento para os próximos anos. Vamos olhar aqui o fluxo, aqui, o balanço patrimonial. Acho que o principal ponto a se olhar aqui seria, então, imobilizado, né, esse crescimento bem conservador aqui do imobilizado da empresa. E outro ponto também importante é que olhar o patrimônio líquido, né, que atrelado aqui ao aumento do preço das ações, aqui esse patrimônio líquido cresce, né? O aporte dos sócios aí na empresa. Também temos o driver de dívida aqui, né? Mantendo essa constante que até os próximos anos, né? Não assumindo que a empresa captará mais dívida. Tem muitos fatores, é muito difícil você estimar tudo isso na vírgula, né? Porém, temos que tentar chegar a um resultado aí que seja seja possível, se essa seria a palavra, aqui
na variação do capital de giro aqui temos esses fortes impactos aqui em 2021, 2022, aqui na pandemia. Esse ano também estamos estimando um impacto forte aqui, principalmente por aquela conta de não ter tanta produção, né? Enfim, aqui nos próximos anos temos uma certa melhora, né? Voltamos aqui aos níveis pré-pandêmicos aqui, né? É, da operação aqui. O CAPEX também é um CAPEX bem robusto, né? Que é um driver bem importante aqui na nossa análise. É um CAPEX bem robusto, né? Visto atrelado, claro, a esse ano aqui, esse ano de passado, 2022, mas mantendo esse investimento que está sendo realizado, né? Esse ano também aqui bem em linha, ó, 210 milhões aqui, né? E estamos estimando 450, né? Ou seja, um CAPEX aí até maior do que até do primeiro semestre aqui. Aqui não ponhamos eh, o juro sobre capital próprio aqui, mas aqui seria então, estimando a longo prazo aí um fluxo médio aí de menos 125 mil, desculpa, 125 milhões aqui do, do fluxo fluxo de caixa de financiamento, né? Investimento aqui de 400, seria uma média aqui dos próximos anos aí, 482 milhões. Isso é considerado um alto crescimento, né? Claro, temos que considerar a depreciação aí. Ó, vamos descer aqui para nossas premissas do valuation em si. Aqui tem alguns drivers que são os que mais impactam a empresa, que seria imposto de renda, né? A taxa de desconto, que aqui nós estamos utilizando o WACC, né? Que é a taxa de média de desconto aí ponderada, né? Média ponderada do capital. E também aqui o crescimento na perpetuidade, que é algo que influencia muito na nossa análise. Aqui em cima temos o upside, né, com essas premissas, e o preço-alvo aqui. Atualmente a empresa está a R$ 27,78 por ação, e estamos estimando aqui um preço aqui de R$ 39,74. Esses três drivers, principalmente, são drivers bem sensíveis. Por exemplo, aqui nós ponhamos 15% aqui, a empresa já impacta muito aqui em cima, entendeu? Como que chegamos a essa taxa de desconto aqui? Se nós virmos para o lado aqui, temos a conta aqui do WACC. Como que faz a conta do WACC? Você pega o capital total aqui, né? Divide qual que são as proporções do equity e da dívida, né? Para ver qual que é capital próprio, qual que é capital de terceiro. Para capital próprio, calculamos aqui o KI. Como é que calculamos o KI? Aqui, como até o Ricardo indica, né, pegar a taxa de I de 10 anos do período que você está fazendo, no caso aqui estamos em 2023, vamos pegar a taxa de 2033, que está em 11,33%. Essa taxa você encontra aqui na internet, se você abrir algum site, você vai ver que tem essas taxas, por exemplo, essa aqui é de 2029, né, vamos utilizar aqui embaixo também. E também uma taxa como eu posso dizer, a expectativa de retorno dos acionistas, né? Que está aqui em 5%, totalizando aqui 16% do custo de capital próprio. E também aqui, custo de capital de terceiro, o que fizemos? Ponhamos a DID 2029, uma taxa de risco, né? Que seria o que os bancos cobram a mais da empresa para emprestar dinheiro para ela, e também menos o imposto de renda que é pagado sobre esses empréstimos aí, chegando a 9,92 aqui de KD. Então, outro meio aqui que também na literatura podemos encontrar seria que ver a taxa real aqui, que seria pegar os juros, né? Os juros pagos, as despesas financeiras, menos imposto de renda, e dividir aqui pela dívida líquida. Chegamos aqui a uma taxa de 9,85 aqui neste ano, e aqui no ano passado também chegamos a uma taxa aqui de 8,41.
Está aqui também bem em linha aqui com a DI aqui. E fazendo a ponderação disso aqui, né? Fazendo a ponderação do CAE aqui pelo equity e pelo KD aqui pela dívida bruta, chegamos a um AC aqui de 13,38. Esse foi a taxa de desconto aqui que nós obtivemos, certo? Olhando aqui no DCF aqui, que é o fluxo de caixa descontado. Como que funciona? É aqui que nós calculamos o preço da empresa, o preço que a empresa pode valer conforme os fluxos de caixa futuro. Então temos aqui o EBIT dela, né? E esse imposto caixa, que é pegando o caixa e tirando o imposto dele, chegamos aqui ao NOPAT. Com esse NOPAT nós somamos aqui a depreciação e chegamos no EBITDA, né? Não é EBITDA, é EBITDA. Aqui nós descontemos o CAPEX da empresa, né? Por isso que se torna um driver tão importante nessa análise, né? O CAPEX. E também aqui a NSG, aqui, a variação da necessidade de capital de giro. Subtraindo isso aqui, chegamos aqui ao Free Cash Flow to Firm, que seria o fluxo de caixa livre que sobra para a empresa. Aqui, né, sensibilizando aqui ao período, né, no caso, calculando o quanto falta até o final, de agora até o final do ano, chegamos aqui nesse fluxo de caixa. Uma análise legal de olhar. O EV da empresa, né, o Enterprise Value atual é de 6,213 bilhões aqui, né? E após esses fluxos de caixa, a empresa vai valer aqui 10,435 bilhões. É assim mais ou menos que nós calculamos daí o preço que a empresa pode valer conforme esses fluxos de caixa. É, aqui também, é, aqui também temos uma caixa, né? Olhando assim, não se torna tão conservadora essa análise daqueles drivers de variação de receita, enfim, pois nesse período a empresa aqui cresce 80%, né? Então, assim, descontando, claro, a inflação, ao custo de oportunidade, temos um investimento bem bom aqui. Não sei se ficou bem claro como eu expliquei aqui. E como que fizemos esse cálculo aqui? Tendo esses fluxos aqui embaixo, nós pegamos o enterprise velho da empresa aqui, né? Somamos o caixa e diminuímos a dívida, né? Ou subtrai a dívida líquida. Chegamos aqui no equity value. Nesse equity value aqui nós somamos o... Cadê aqui? 130. Pegamos as ações negociadas e dividimos pelo equity value. Esse enterprise value aqui é a soma aqui dos fluxos de caixa futuro, certo? Show. Aqui temos também market cap, aqui que chega nesse enterprise value, aqui um atual enterprise value, né? Que é se formos dividir aqui o EBITDA da empresa está em 5,65, ela precisa de 5,65 EBITDA, né? Que é o lucro líquido, somando a depreciação aqui para constituir seu enterprise value, né? Olhando assim, a mercados mundiais o Brasil ele tem uma baixa precificação dos ativos, baixa precificação das ações. Com essa nosso approach aqui temos um upside de 43% nas ações, com uma tira aí, anualizada aí de 21%. Vamos ver o que temos aqui. Outro ponto que é bom sempre fazer é fazer análise de cenários. Como que se faz? Por exemplo, aqui, estamos fazendo essa análise, está muito otimista, né? Não está tão conservador ao cenário econômico aí. Como podemos fazer isso? Reduzindo essa taxa aqui, por exemplo. Essa empresa aqui, esse ano, ela pode ter 10% aqui, acho que é um ponto bem certeza, assim, que a empresa vai realizar esse lucro aqui. Fazendo isso aqui, diminuindo, por exemplo, aqui, podemos fazer análise mais conservadores, né? Mais conservadoras.
E chegamos aqui também a upsides bons aqui olhando, né? E como também podemos fazer análise mais otimistas aqui, pô, vai variar mais 20% esse ano que vem mais 15%. Eu gosto sempre de ser conservador, mas nada possibilita, claro, né? Se fôssemos pegar aqui uma média, claro que não é certo fazer isso, mas pegar uma média aí de lucros passados, aqui, por exemplo, ó, a média é de 24% ao ano, aqui estamos estimando basicamente 15% ao ano, né? Temos um upside aí de 107%. Ou seja, por exemplo, se a empresa, esse aqui no resultado, se a empresa aqui apresentar um lucro líquido da, aqui de 2024 aqui de 700 milhões aqui, ela vai ter, claro, essa variação aqui em cima, né? Ou, por exemplo, melhor, que se a empresa faturar aqui 14 bilhões aqui em 2024, essa variação vai estar correta, né? E, consequentemente, vai precificar mais. Ou seja, aquele fundamento lá que o lucro da empresa orienta o preço dela, né? Quanto mais a empresa lucra, mais é, quanto mais a empresa lucra, mais ela tende a se precificar mais cara, né? Tende a ficar mais cara. Também temos outros drivers aqui que eu não falei que seria os custos aqui, né, da empresa, SG&A, depreciação, juros, imposto de renda. Eu fiz um estudo bastante para chegar numa média mais ou menos aqui do que a empresa é capaz, né? É, depreciação, tudo, os juros também, né, se baseando ao que a empresa já tem, não tanto ao que ela pode aportar no futuro, né? Também temos aqui do lado uma outra análise que é de chegar o preço justo atual. Aqui, ó, olha que esses drivers aqui do lado são os indicadores, no caso, são do nosso approach ali da 2023. E esses aqui são os indicadores atuais aqui no momento, né? O AC estamos utilizando o mesmo calculado anteriormente. O ROI seria calculado aqui, ó. Aqui nesse em vermelho é o lucro líquido que a empresa apresentou nesse primeiro e segundo trimestre. Aqui embaixo são lucro passado, né, da empresa no ano passado. E aqui são o nosso approach aqui do que a empresa pode vir apresentar aqui no próximo trimestre e no quarto trimestre aqui de 2023. Eu gosto de fazer assim para poder monitorar várias empresas, né? De forma não tão, com tantos dados que nem aqui do lado. Mas é importante você entender todos os drivers da empresa, né? Monitorar todos os drivers aí que ela apresenta com base em suas iniciativas, em suas estratégias, né? Então vamos aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse modelo aqui, ele apresenta o ROI dividido pelo AC, multiplicado pelo valor patrimonial da empresa. O ROI seria o quanto o lucro representa em relação ao patrimônio líquido da empresa, ao equity. Ou seja, ó, a empresa aqui apresentando o que ela já trouxe de resultado no primeiro e segundo trimestre, mais esses approaches aqui, vão trazer aqui um ROI de 16,5%, né? Cada um desses daqui representa o ROI, que seria então o lucro dividido pelo patrimônio líquido aqui em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui em cima. É, nesse approach aqui, chegamos a um preço justo da empresa aí de 29,53. Qual que seria o legal de fazer isso aqui em comparação com o do lado? Esse aqui seria o preço atual da empresa, né? E aquele lá do lado ele calcula com base no potencial de lucro da empresa para os próximos anos. Esse aqui seria o preço justo atual. E o restante lá daqui do lado seria o preço com base nos lucros futuros da empresa. Então, mesmo aqui calculando
O, o preço atual aqui temos um upside, né? Ou seja, a empresa não está tão, tá bem precificada se for ver, mas não está tão precificada assim a ponto de ter um preço muito acima do lucro que ela traz. O nosso approach aqui bem conservador, né? Vendo aqui, calculando por esse método, né? Bem conservador. Claro que, pô, se a taxa de juros cair aqui, vai impactar no AC aqui e, consequentemente, eh, vai aqui aumentar o preço da empresa. E assim, mais ou menos que norteia o preço das empresas, né? Que seriam lucro e taxa de desconto, basicamente, né? Na questão aqui de fórmulas, né? Então, aqui descendo aqui outro tipo de análise que é analisar os indicadores. Esse low aqui, ele representa essa fórmula aqui, que é o lucro líquido, mais as despesas, né, menos o imposto de renda, menos o juros sobre capital próprio e menos aqui o imposto de renda dos juros sobre capital próprio e mais esse PE, que seria a participação de executivos na empresa aí. E esse ROA é o retorno on assets, né? O retorno dos ativos. E esse ALL é alavancagem do lucro líquido. Deixa eu ler bem certinho. Quanto da rentabilidade dos ativos é destinado para os sócios. Ou seja, aqui o lucro líquido é destinado a 83%. Ó, isso aqui que é legal. O lucro líquido, 83% do lucro líquido é destinado aos sócios, ao equity. Sendo que esse lucro líquido, sendo que a empresa, né, ela tem uma alavancagem de 3, no caso, um de equity e dois de capital terceiros, de dívida. Ou seja, ela tem uma boa rentabilidade aí sobre a dívida, né? Ela consegue fazer com que aquele capital da dívida seja bem alocado, trazendo benefícios à empresa, a menos do que ela paga de juros, no caso, que seria o lucro dos credores, aí desses empréstimos. E também aqui a alavancagem financeira, né? Quanto maior quanto maior aqui a alavancagem financeira, é melhor. A fórmula seria a alavancagem de estrutura aqui, vezes o ALL, que seria aqui quanto que a empresa retorna do lucro líquido, né? É, Bom, basicamente aqui, eu pulei esse aqui que é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, né? Seria um indicador assim que é o mais. Acredito que seja, é como se fosse um PL, porém ele utiliza o, o, o patrimônio líquido médio, né? Aqui vai confundir um pouco. Tem um indicador que é o preço-lucro, né? Que também é bastante visto. Esse aqui, ele utiliza o patrimônio líquido em vez do patrimônio líquido atual. Ele utiliza o patrimônio líquido médio, desculpa. Aqui descendo aqui também temos alguns outros pontos aqui que norteiam aqui uma análise mais profunda da rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Aqui temos o KD também, né? O KD da empresa, é, que é a rentabilidade média dos investidores, 10,97%. A empresa ela tá barata, no meu ver, aqui, com o potencial de lucros que ela tenha a entregar. É, Alguns pontos a monitorar aqui. Temos o capital de giro, né? Essas são as três contas que norteiam o capital de giro aqui. Teve uma alta exposição aqui de contas a receber, ou seja, ela pode sofrer inadimplência. É um negócio que tem que cuidar aqui da empresa. Ela tem dois fornecedores majoritários aí que representam 10% cada um aí dessa conta de clientes, né? Claro, eles não divulgam quem são, mas pô, tem que ficar bem de olho assim para ver
como está sendo, né? Como está rolando esse pagamento aí dos clientes na empresa. Basicamente é isso, né? Ah, meu ver aqui, a empresa tem uma boa gestão, né? Como vimos lá na análise fundamentalista, uma boa gestão. Ela tem uma administração de caixa aí, ela toma boas dívidas. O, o, a alavancagem dela, assim, por métodos aí, está saudável, né? Representando aí 45% de capital de terceiros, né? Na literatura, se você olhar, temos uma curva assim, no qual 40% representa o máximo potencial de retorno do aproveitamento desse capital de terceiros. Ou seja, está bem, né? Claro que é uma fórmula de bolso, mas aqui está bem saudável aqui da empresa. Então, espero que vocês gostem aí. Vou tentar trazer conteúdos mais bem preparados da próxima vez, que é bastante coisa, né? Se for olhar, não consigo resumir tão bem, né, isso aqui, mas espero poder ter mostrado, né, esses métodos de fazer valuation, de precificar empresas. Pô, espero que gostem aí, deixem o like aí, né? Se inscrevam e muito obrigado por assistir até aqui.